das entidades fechadas de previdência complementar. Seção 1. Da criação das entidades. Artigo 4º. É a União autorizada a criar, observado o disposto no artigo 26 e no artigo 31, as seguintes entidades fechadas de previdência complementar com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário nos termos das leis complementares 108 e 109. Inciso 1. A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, para os servidores públicos titulares de cargo efetivo do Poder Executivo por meio de ato do Presidente da República. Inciso 2. A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Legislativo para os servidores públicos titulares de cargo efetivo do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União e para os membros deste tribunal por meio de ato conjunto dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Inciso 3. A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário para os servidores públicos titulares de cargo efetivo e para os membros do Poder Judiciário por meio de ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. A FUNPRESP-LEG e a FUNPRESP-JUDE serão estruturadas na forma de fundação, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado, gozarão de autonomia administrativa, financeira e gerencial, e terão sede e fórum no Distrito Federal. Parágrafo 2º. Por ato conjunto das autoridades competentes para a criação das fundações previstas nos incisos 1 a 3, poderá ser criada a fundação que contemple os servidores públicos de 2 ou dos 3 poderes. Parágrafo 3º. Consideram-se membros do Tribunal de Contas da União, para os efeitos desta lei, os ministros, os auditores, de que trata o parágrafo 4º do artigo 73 da Constituição Federal, e os subprocuradores gerais e procuradores do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União. Seção 2. Da organização das entidades. Artigo 5º. A estrutura organizacional das entidades de que trata esta lei será constituída de Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, observadas as disposições da Lei Complementar nº 108. Parágrafo 1º. Os conselhos deliberativos terão composição paritária e cada um será integrado por 6 membros. Parágrafo 2º. Os conselhos fiscais terão composição paritária e cada um deles será integrado por 4 membros. Parágrafo 3º. Os membros dos conselhos deliberativos e dos conselhos fiscais das entidades fechadas serão designados pelos presidentes da República e do Supremo Tribunal Federal, e por ato conjunto dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, respectivamente. Parágrafo 4º. A presidência dos conselhos deliberativos será exercida pelo membro indicado pelos patrocinadores na forma prevista no Estatuto das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Parágrafo 5º. A presidência dos conselhos fiscais será exercida pelos membros indicados pelos participantes e assistidos na forma prevista no Estatuto das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Parágrafo 6º. As diretorias executivas serão compostas no máximo por 4 membros, nomeados pelos conselhos deliberativos das entidades fechadas de previdência complementar. Parágrafo 8º.
a remuneração e as vantagens de qualquer natureza dos membros das diretorias executivas das entidades fechadas de previdência complementar serão fixadas pelos seus conselhos deliberativos em valores compatíveis com os níveis prevalentes no mercado de trabalho para profissionais de graus equivalentes de formação profissional e de especialização, observado o disposto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 9. A remuneração dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal é limitada a 10% do valor da remuneração dos membros da diretoria executiva. Parágrafo 10. Os requisitos previstos nos incisos 1 a 4 do artigo 20 da Lei Complementar 108 estende-se aos membros dos conselhos deliberativos e fiscais das entidades fechadas de previdência complementar. Parágrafo 11. As entidades fechadas de previdência complementar poderão criar, observado o disposto no Estatuto e Regimento Interno, comitês de assessoramento técnico de caráter consultivo para cada plano de benefícios por elas administrado, com representação paritária entre os patrocinadores e os participantes e assistidos, sendo estes eleitos pelos seus pares, com as atribuições de apresentar propostas e sugestões quanto à gestão da entidade e sua política de investimentos e a situação financeira e atuarial dos respectivos planos de benefícios e de formular recomendações prudenciais a elas relacionadas. Seção 3. Disposições gerais. Artigo 6. É exigida a instituição de código de ética e de conduta, inclusive com regras para prevenir conflito de interesses e proibir operações dos dirigentes com partes relacionadas, que terá ampla divulgação, especialmente entre os participantes e assistidos e as partes relacionadas, cabendo aos conselhos fiscais das entidades fechadas de previdência complementar assegurar o seu cumprimento. Parágrafo único. Compete ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar definir o universo das partes relacionadas a que se refere o caput deste artigo. Artigo 7º. O regime jurídico de pessoal das entidades fechadas de previdência complementar referidas no artigo 4º desta lei será o previsto na legislação trabalhista. Artigo 8º. Além da sujeição às normas de direito público que decorram de sua instituição pela União como fundação de direito privado, integrante da sua administração indireta, a natureza pública das entidades fechadas, a que se refere o parágrafo 15 do artigo 40 da Constituição Federal, consistirá na: inciso 1. Submissão à legislação federal sobre licitação e contratos administrativos. Inciso 2. Realização de concurso público para a contratação de pessoal no caso de empregos permanentes ou de processo seletivo, em se tratando de contrato temporário, conforme a Lei 8.745. Inciso 3. Publicação anual na imprensa oficial ou em sítio oficial da administração pública, certificado digitalmente por autoridade para esse fim credenciada no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, de seus demonstrativos contábeis, atuariais, financeiros e de benefícios sem prejuízo do fornecimento de informações aos participantes e assistidos dos planos de benefícios e ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar na forma das leis complementares 108 e 109. Artigo 9. A administração das entidades fechadas de previdência complementar, referidas no artigo 4º desta lei,
observará os princípios que regem a administração pública, especialmente os da eficiência e da economicidade, devendo adotar mecanismos de gestão operacional que maximizem a utilização de recursos de forma a otimizar o atendimento aos participantes e assistidos e diminuir as despesas administrativas. Parágrafo 1º. As despesas administrativas referidas no caput deste artigo serão custeadas na forma dos regulamentos dos planos de benefícios, observado o disposto no caput do artigo 7º da Lei Complementar 108, e ficarão limitadas aos valores estritamente necessários à sustentabilidade do funcionamento das entidades fechadas de previdência complementar. Parágrafo 2º. O montante de recursos destinados à cobertura das despesas administrativas será revisto ao final de cada ano, com vistas ao atendimento do disposto neste artigo. Artigo 10. As entidades fechadas de previdência complementar, referidas no artigo 4º desta lei, serão mantidas integralmente por suas receitas, oriundas das contribuições de patrocinadores, participantes e assistidos dos resultados financeiros de suas aplicações e de doações e legados de qualquer natureza, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 202 da Constituição Federal.